todas que estão aqui nessa sala hoje, né? É um prazer muito grande estar aqui, mesmo que virtualmente, e a gente até vai falar um pouco sobre isso, sobre essa virtualidade que nos aproxima um pouco mais, né? Nos dá mais tempo, até para trabalhar mais, claro, mas ela nos possibilita que a gente possa estar aqui, olha, com uma turma, podendo conversar sobre a administração, sobre os tecnólogos, ou seja, sobre os profissionais da administração. Então, como a professora Rosane já me apresentou, né, eu estou hoje como conselheira do Conselho e na função de vice-presidente financeira. O nosso Conselho, então vou falar bem rapidinho para vocês a estrutura do nosso Conselho, e para que vocês conheçam um pouco mais. Mas não posso iniciar uma fala sem dizer para vocês que é uma felicidade muito grande estar aqui hoje, né? Um dia histórico para mim, muito mais, porque é o dia do profissional da administração. E eu consegui, né? Eu consegui, não obriguei, tá? Mas que o meu filho fosse para a administração também. Então, hoje é o aniversário dele, né? E é o dia da profissão que ele escolheu, mas não foi obrigado. Eu tentei, mas não consegui obrigar, ele fez por conta. Então, é assim, né? A gente, de tanto que gosta, acaba influenciando pessoas. E a ideia é exatamente essa, que vocês saiam daqui influenciados, motivados e mais apaixonados pela administração. Então, para todos vocês, um abraço virtual bem apertado e o desejo, assim, de que a gente, unidos, fortes, consigamos fazer uma profissão cada vez mais valorizada, cada vez mais necessária à sociedade. Porque é isso, né? A sociedade ainda não conhece a importância do papel do profissional da administração, infelizmente. Mas quanto mais a gente trabalhar, mais esse reconhecimento vai vir, sim. Então, o conselho, o que é o conselho? Por que existe um conselho profissional? Muitas profissões gostariam de ter um conselho profissional e não tem, porque a sua profissão não é regulamentada. A partir do momento que a profissão é regulamentada, tem um conselho profissional que vai estar registrando, fiscalizando, fazendo todo o papel que é do conselho. Então, nós temos o Conselho Federal, que fica lá em Brasília, e que é composto pelos membros os conselheiros são todos conselheiros estaduais que são eleitos para o federal. E aqui no Rio Grande do Sul, então, nós temos a nossa sede, fica em Porto Alegre, na rua Marcílio Dias 1030, no bairro Menino Deus, uma sede bem bonita, estão todos convidados a ir lá participar, é aberto, né? Se algum professor quiser fazer uma visita técnica, fique super à vontade, né, Rosane? A Rosane já sabe, é parceira do Conselho, sempre está aí ao nosso lado nas demandas. Então, a nossa lei foi aprovada no dia 9/9/1965, por isso que hoje estamos fazendo 55 anos. 55 anos é muito, é pouco? É muito pouco. É uma profissão extremamente jovem, que precisa ainda construir a sua história. Quando a gente olha outras profissões, como o direito, como a contabilidade, eles têm muito mais tempo que a nossa profissão. Então, a nossa profissão está aí, né, esperando ser escrita por vocês, pelos profissionais, nós que estamos hoje no mercado e vocês que estão entrando, que estão vindo. E temos hoje aqui conosco a administradora Beth, que é a presidente da Associação dos Profissionais em Administração em Porto Alegre. Ela está nos acompanhando aqui. A Beth tem uma caminhada também na administração muito bonita, muito linda. É bem importante. Obrigada por estar aqui conosco, Beth. Acho que deu uma travada na Beth. Mas, então, a nossa lei é a 4769,
1965, e regulamentada pelo decreto 61934 de 67, e que criou todo um código de ética que nós temos na nossa profissão, que tem toda a legislação, né, que diz respeito à profissão. Como é que é a composição do conselho? Por que eu estou aqui hoje como conselheira? Como é que eu cheguei no conselho? O conselho ele é composto por 20 membros, 10 conselheiros titulares e 10 conselheiros suplentes. E são feitas eleições em que, esse ano, por exemplo, dia 28 de outubro, nós vamos ter eleição para 1/3 do conselho, ou seja, 4 titulares e 4 suplentes. Daqui 2 anos, nós vamos eleger outros 2/3, que serão 6 titulares e 6 suplentes, tá? Então, eu estou no conselho desde 2010. Minha história com o conselho, ela é longa. E antes disso, eu participava da Associação dos Administradores do Planalto Médio, que é onde eu convido vocês também a participarem, que são associações que nós temos em todo o estado, em que os alunos podem, né, Beth? Em que os alunos não só podem, como devem participar, porque é ali que a gente começa a criar essa identidade, a querer fazer a diferença, a querer fazer mais pela profissão. Então, estou no conselho desde 2010, e agora em 2017, com o desafio de ser vice-presidente financeiro. Histórico que eu gostaria de compartilhar com vocês é que o nosso conselho hoje, nós temos uma equidade na diretoria do conselho, que entre esses 10 titulares, a gente elege uma diretoria, que são 6 membros, que é o presidente e mais 5 vice-presidentes. Histórico, tá, gente? E não é assim, não é mimimi nem blá, blá, blá. Mas a mulher, hoje nós somos a maioria nos cursos de administração, né, e de tecnologia, dos tecnólogos. E ainda a gente vê no mercado de trabalho ainda uma dificuldade para a mulher para alcançar certos cargos. Estamos avançando, sim, estamos conquistando, sim, mas ainda é muito incipiente pelos números que a gente tem dentro das universidades, dentro das faculdades. E hoje, o nosso conselho, nós temos equidade de gênero, ou seja, nós temos 3 mulheres como vice-presidentes. A nossa presidente hoje, inclusive trago um abraço para vocês, é uma mulher, é a administradora Cláudia Abreu. E temos mais eu e a conselheira Helenice, que é de Santo Ângelo. E não só isso, nós temos também equidade entre capital e interior, porque isso também sempre foi uma dificuldade nos conselhos. Por quê? Porque eles ficam em Porto Alegre, então esse deslocamento do interior também é difícil. Hoje nós somos a maioria do interior, nós temos só 2 na diretoria que são de Porto Alegre, os outros 4 do interior. Por que eu falo isso para vocês? Porque isso são conquistas, né, que a gente vai indo aos poucos. Amanhã, hoje sou eu, amanhã pode ser qualquer um de vocês, né? Desde que se preparem, desde que queiram contribuir voluntariamente para a profissão, porque isso também é trabalho voluntário, né? Além de tudo que a gente faz, a gente ainda arruma um tempinho para trabalhar voluntariamente. Então, eu vou, uma exposição breve aí sobre o conselho e a importância do registro. Por quê? Vocês vão se formar bacharéis em administração ou os cursos tecnólogos em tecnólogos. Quando é que eu passo a ser administrador? Quando é que eu passo a ser o profissional tecnólogo? Quando eu busco meu registro junto ao conselho. Ah, mas o conselho só quer a minha anuidade? Não. Um conselho não quer só a anuidade de ninguém, não é por isso que existe um conselho. O conselho existe para proteger a sociedade dos maus profissionais, ou seja, ele tem que... um dos grandes objetivos do conselho é garantir o nosso espaço no mercado de trabalho.
é saber que lá naquela função que é privativa, lá naquela empresa, vai ter um profissional da administração, que não vai ser um outro de outra área. Então, o Conselho tem trabalhado muito, sim, mas ele precisa de que nós tenhamos a consciência de que a nossa profissão é importante. E somos nós que temos que mostrar para o mercado a nossa importância. Nós temos, vocês, enquanto estão na faculdade, vocês têm que aproveitar esses momentos em que o professor está aí do lado de vocês e sugar o máximo de conhecimento que vocês puderem e absorver esse conhecimento. Por quê? Porque vocês têm que fazer diferença ali no mercado. Não adianta chegar lá com um diploma e dizer, eu sou o cara, eu sou administrador, eu sou não sei o quê. Se não tiver conhecimento, se não tiver qualificação, se não estiver sempre estudando, sempre buscando, não vai fazer diferença. O que faz a diferença é o equilíbrio entre o conhecimento teórico, o prático e a atitude de colocar isso em ação, em dizer que é profissional e mostrar os diferenciais que tem. Então, uma breve introdução aí, né? Eu vou deixar, quem tiver qualquer pergunta, vocês podem anotar aí, que depois a gente responde, mas vou deixar a Odete falar um pouco, senão eu tomo conta aqui, né, para você. Bem tranquilo, pode falar à vontade aí, que a gente está aí para aprender, porque a profissão do administrador e demais profissões também, né, mas principalmente a administração, a gente não para nunca, porque toda hora o mercado está mudando, são novos modelos de negócio, são novas formas de interagir com as pessoas, com os clientes, e a gente tem que estar sempre buscando esse conhecimento e essas melhorias. Então, eu quero primeiramente dar uma boa noite aí a todos os participantes. Para mim é um prazer imenso, né? Eu fico muito grata de poder estar aqui contribuindo um pouquinho, trazendo um pouquinho da minha experiência de vida enquanto administradora, enquanto empresária, as dificuldades que eu fui encontrando pelo caminho, né? O papel importante que cada um de vocês tem nessa nova construção, que desse novo conceito de empresa e de negócios que estão surgindo agora. Então, eu fico muito, muito grata realmente por estar aqui participando com vocês, né? E por conhecer um pouquinho de cada um. Eu vou falar um pouquinho sobre a minha percepção, né? O meu conceito enquanto administrador, do papel do administrador. Mas eu fico bem aberta, assim, se vocês querem fazer alguma pergunta, né? Eu até faço questão que vocês interajam conosco aqui, perguntem, tirem dúvidas, né? Porque hoje eu estou no papel de estar gerenciando empresas nesse momento tão desafiador. Então, é muito bom quando a gente pode compartilhar com outras pessoas, porque eu sei que eu vou aprender muito com vocês aqui, nesse momento aqui, né? Então, como a prof. Rosane aí já me apresentou, né? Então, eu tenho, a minha vida toda foi dentro de uma empresa, eu sou apaixonada pela administração, e eu até comecei, além de ser administradora, eu sou empreendedora, né? Eu gosto de criar, eu gosto de fazer coisas diferentes, eu gosto de estar sempre em busca de melhorar aquilo que está sendo feito. Inclusive, dentro da nossa empresa, eu sempre fui muito criticada, porque eles diziam assim, porque você nunca está satisfeita com nada. Na verdade, não é que eu não estava satisfeita, aquilo que foi feito ficou bonito, ficou maravilhoso, mas eu sempre olhava o que eu posso melhorar a partir de agora, né? Então, eu acho que isso é muito importante. E eu comecei já desde cedo, desde a minha adolescência, minha juventude, já comecei dentro do empreendedorismo, e montei a empresa, a Arte Sofá, mais ou menos uns 10 anos depois que ela foi constituída, que eu fui buscar a minha qualificação profissional, porque eu acredito que a pessoa que é empreendedora não tem problema ela começar algo, mas ela tem que ela tem que entender que num determinado momento ela precisa buscar a ajuda do profissional da administração. Porque dentro das empresas, todo esse processo de planejamento, de organização, de direção e controle,
é algo que você aprende na administração, é o administrador que tem essas habilidades, essas competências para fazer todo esse processo, né? E agora, com essa pandemia que nos pegou de surpresa, a gente vê que as empresas, enquanto antes desse processo, enquanto elas estavam naquele processo de negociação, comprando, vendendo, comercializando, as coisas estavam fluindo. Poderiam não estar bem, mas estavam fluindo. Porém, no momento que chegou, elas foram impactadas por uma situação mais complexa. Elas se desestruturaram. Por quê? Porque elas não tinham esse planejamento, elas não tinham essa construção de cenários que pudessem deixar elas preparadas para essas situações mais difíceis, né? Claro que a gente nunca esperava uma pandemia, mas imprevistos dentro do mundo empresarial acontece. E o papel do administrador ficou muito evidente, assim, da importância que é o administrador dentro das empresas. Então, vocês que são acadêmicos, né, como a prof. Isabel colocou, se dediquem, né, tragam para vocês e busquem, né, e pesquisem e questionem os professores para que vocês tenham o máximo possível de informações e conhecimento, porque tem um ditado que diz que a gente não entrega aquilo que a gente não tem. Então, quando a gente leva, assim, meio na maciota, como, né, a gurizada fala, chega lá no final, você se forma, você tem o teu canudo, e você tem a vontade de ir para o mercado e ser reconhecido e ter uma situação financeira boa, ou um salário legal, mas durante o teu processo de conhecimento, você não levou muito a sério. Então, quando você chegar lá, você vai se deparar com uma situação que você não está preparado para ela, e aí você não vai conseguir entregar porque você não tem. Então, tem que aproveitar o máximo possível esse tempo de academia, né, e de faculdade, porque ela é muito importante. Eu fiz, como eu falei, eu comecei a minha faculdade já com 34 anos. Então, eu já tinha empresa, eu já tinha formado os meus filhos estavam estudando, e aí que eu comecei. E quando eu comecei, eu percebi, assim, que é totalmente diferente você estar dentro de um ambiente empresarial só com a tua vontade de querer produzir, construir, do que você estar dentro do ambiente empresarial com o conhecimento embasado em fatos que são teorias que são relevantes para o dia a dia. E aí, claro, você vai adaptar com a realidade de cada segmento, de cada situação, você vai adaptando isso. Mas é muito importante esse período de academia para que a gente possa buscar esses conhecimentos, né, e se preparar para o mercado de trabalho que está ali fora, ansioso esperando por esses administradores, né. Então, eu comentei, até hoje a gente teve mais umas atividades, né, em relação ao dia do administrador, e eu coloquei, né, para o pessoal que nós estamos vivendo uma situação, é um novo conceito, né, um novo conceito de negócio, e eu acredito que vocês, enquanto jovens, vão ter uma vantagem muito grande, porque hoje o digital acabou invadindo a vida de todo mundo, né, tanto quanto pessoal como profissional. As empresas estão sofrendo muito porque elas não estão sabendo como é que elas vão fazer parte desse novo contexto. E o digital, a gente não pode, as empresas que têm o administrador, que têm esses conceitos claros dentro da sua gestão, que tem uma gestão organizada, ela sabe que não adianta simplesmente você ir para o digital. A partir de agora, eu vou criar uma página para minha empresa no Instagram, no Face, né, em redes sociais aí que vai movimentar o negócio. Não, tu tem que ter um planejamento, tem que pensar qual é o posicionamento da minha empresa dentro do mundo digital,
qual é a cara que eu vou dar para ela, quais são as características que ela vai carregar, como é que eu vou fazer o planejamento de quem vai estar dando atenção para essas pessoas que chegam até a empresa através do digital. Então, esse é um processo que as empresas hoje, a gente vê que elas estão sofrendo muito com isso, porque se eu colocar minha empresa dentro de uma estrutura digital, mas eu não estiver ali fazendo um trabalho bem planejado e bem organizado, vai ser melhor que eu nem coloque. Porque, por exemplo, se eu colocar uma postagem aí de um produto da nossa empresa com a data lá do dia 15 de março, e depois eu joguei aquilo, mas daí eu não tive mais tempo para cuidar, porque eu tinha outras coisas e tal. Quem olhar isso vai imaginar que a empresa não está mais no mercado, né? Porque tanto tempo assim sem estar participando. Aí, de repente, a empresa coloca alguma coisa chamando para um lançamento de um produto novo. Aí a pessoa vai dizer, tá, mas essa empresa existe ou não existe? Então, a gente precisa entender que para você mudar, para migrar para esse novo modelo, precisa o planejamento, precisa pensar se a empresa tem estrutura, se tem condições para isso, quem é que vai dar atenção, como é que eu vou atender o meu cliente digital e como é que eu vou online, que a gente diz, e como é que eu vou atender o offline, porque vai continuar existindo esses dois modelos de clientes. Então, a gente precisa ter isso muito claro. E vocês que são acadêmicos de administração e são jovens e têm um domínio, uma facilidade maior dentro da tecnologia, né, dentro dessas ferramentas, é muito mais fácil, né, de vocês poderem assessorar outras empresas, de vocês poderem levar esses conceitos que vocês estão aprendendo hoje para transformar a vida dessas empresas e, consequentemente, da sociedade. Então, oi. Eu acho que dá para a gente falar um pouquinho sobre o grupo que nós fizemos, né, aqui na região, o Conte com o Administrador, que foi um grupo de profissionais. A Odete até depois pode falar mais, que ela está no grupo maior também do CFA, né? Mas nós vimos lá no início toda essa função da pandemia. E como nós trabalhamos, né, com consultoria, a gente está no mercado, a gente sabe que falta o planejamento, porque as pessoas só lembram de planejar quando não tem mais nada para fazer, quando tem que ser o contrário, né? Primeiro eu planejo, depois eu vou fazer. Mas é a cultura do pequeno empresário no Brasil, não só pequeno, né? Hoje a gente consegue ver mais planejamento nas grandes empresas, que já tem uma cultura que vem de outros países, mas a maioria aqui no Brasil, então, o planejamento é a última coisa que se faz. E aí a gente viu toda a pandemia e essa situação que iria ocorrer, e nós pensamos o quê? Até foi a Marilene, uma outra, ela é muito incomodada com muitas coisas, então ela está sempre buscando alternativas. E assim, quem sabe a gente abre um grupo e dá consultoria gratuita. E no primeiro momento, gratuita, mas... E ela nos convenceu a trabalhar com consultoria gratuita, porque assim, muita gente vai quebrar, porque se fechou as portas do dia para a noite. E como a gente sabe que as pessoas não têm capital de giro, não têm todas essas ferramentas, elas vão quebrar. E aí nós olhamos realmente. Então, fizemos o grupo e divulgamos em Facebook, em Instagram, fizemos reportagem em jornal, saiu em tudo. Nós achamos assim, ficamos com muito medo no início, porque pensamos, vai dar uma demanda tão grande que a gente não vai ter como atender todo mundo, então temos que ir com calma. Era para fazer convênios com as associações comerciais, e nós dissemos, não vamos fazer, porque nós vamos ter muita demanda, não vamos conseguir dar conta. Nós fizemos todo esse trabalho e nós atendemos, infelizmente, ou felizmente, por outro lado, né, mas 6 empresas. 6 empresas foram atendidas por um grupo de 20 profissionais, são, né, Odete? Isso.
20 profissionais que trabalham da área de gestão de pessoas, de plano de negócios, de finanças, de marketing, os profissionais, assim, que, pensamos bastante antes, mas quando conseguimos organizar a nossa vida, então vamos nos disponibilizar. E aí, mas por um lado foi muito bom, porque assim, quem veio, nós salvamos uma empresa, quem trabalhou mais com essa empresa foi a Mari e você, né, Odete? Isso. Ele tinha aberto o negócio dele, que era um barzinho e tal, 30 ou 40 dias antes da pandemia. Então, imagina como é que ele foi pego, de calças curtas, né? E aí, com o trabalho todo que foi feito, então ele conseguiu trabalhar, os clientes dele conseguiu fazer, porque ele tinha ainda que buscar clientes, ele não tinha, porque ele recém tinha aberto. Então, foi uma experiência, assim, muito interessante e que, de vez em quando, ainda aparece um ou outro querendo a consultoria, mas muito timidamente. E ontem ainda eu conversava com um grupo sobre isso, sobre o porquê que os empresários, mesmo estando numa situação difícil, no meio de uma pandemia, não têm buscado auxílio, né? Eles é gratuito, eles não vão ter custo nenhum, só é online. E aí, vou trazer um exemplo de um cliente que eu tenho, que eu estou desde o início da pandemia com ele, tentando fazer a consultoria, que ele não quis fazer no grupo, por razões pessoais, mas viu comigo se eu faria com ele gratuitamente aqui. Digo, sem problema nenhum, vamos fazer, eu faço contigo. Só que eu dei as tarefas, fizemos o primeiro encontro, eu fiz um diagnóstico da empresa, né, por telefone, porque ele não domina as ferramentas, então foi por telefone, e aí eu fiz, então, um roteirinho ali, com algumas pequenas ações que ele tinha já que ir fazendo para me dar o retorno no próximo encontro. O próximo encontro eu estou esperando até hoje. Por quê? Ele está esperando voltar ao normal, aquele normal que não existe mais, que não vai existir, que não tem, porque tu tem que se adaptar, tu tem que fazer as coisas de uma forma diferente, e ele não consegue se adaptar às ferramentas. E o telefone, pode ser por telefone? Sim, não, mas ele quer presencialmente. E nesse momento eu disse, não vamos fazer presencialmente, nós vamos fazer aqui. Por quê? Por que eu estou pressionando ele? Por que eu estou tentando fazer ele se adaptar à ferramenta? Porque é preciso. Não adianta me dizer que tem 60 anos, que não vai aprender. Tem que sentar na frente e tem que tentar. Porque são novas formas de trabalhar, são novas ferramentas. Pode ser que ele não digitalize a loja dele, realmente, que vai esperar voltar ao outro normal. Ele tinha uma reservinha, pode ser que ele consiga se manter até lá, né? Mas, assim, por que não aproveitar a oportunidade? Ele é o empreendedor, é o dono do negócio. Então, e os funcionários? Ele não pode ver quem é que tem habilidade maior para isso? Não é para ele fazer sozinho, é para ele saber o que tem que fazer e colocar pessoas a fazer. Mas nem isso. Então, assim, como está difícil este momento que nós estamos vivendo. E para nós, profissionais da administração, que sabemos que sem um planejamento não vai se chegar a resultado nenhum. Né? Então, o que fazer? Isso é de pensar. Não sei se tu quer falar um pouquinho sobre isso também, Odete. Sim, eu até complementando aí o que você colocou a respeito deles de saber que é preciso, né, determinadas áreas estarem funcionando bem. Eu tive colegas, quando eu fiz a minha graduação, eu tive colegas que no finalzinho já do curso de administração, eles me disseram, mas eu estou me formando e eu não sei, eu não sou especialista em nada. Porque, às vezes, se imagina assim, eu vou fazer odontologia, eu vou sair de lá um dentista. Eu vou fazer medicina, eu sou um médico clínico geral, tudo bem, mas, né, tem uma direção mais específica. Porém, vocês que são acadêmicos de administração, o curso de administração ele é um tesouro.
porque você pode não ser especialista numa única área que abrange a administração, mas você tem essa visão de um todo. Você não é obrigado a saber tudo, você não precisa ter a expertise em todas as áreas. Obviamente, você vai se identificar com uma área que vai ter mais a ver com você, seja na questão de pessoas, seja no marketing, seja nas finanças, na área comercial, enfim, você vai se identificar muito mais pendente para uma área do que outra. Mas, no entanto, você sabe que todas as áreas têm que funcionar. Então, no nosso caso, que é uma indústria, e nós temos chão de fábrica, de nada adianta o meu comercial estar bombando lá fora, vendendo adoidado, se não tiver uma organização na produção para poder entregar e para honrar com aquilo que está sendo feito, né? Aí, em contrapartida, já vai afetar o meu financeiro, que vai afetar a imagem da empresa. Então, o que acontece? O administrador sabe que ele pode não ter uma habilidade muito grande para atender a parte de pessoas, mas ele sabe que aquilo é importante, que os funcionários, eles têm que estarem fazendo parte daquele processo, porque hoje as empresas, elas têm que ter alma, como a gente diz, não é mais só ir lá e produzir, tem que ver se a empresa vai conseguir ajudar com que aquele colaborador, que aquele funcionário, ele atinja os seus objetivos pessoais através do que está sendo feito hoje. Mas, então, se eu sei que eu não tenho habilidade para isso, bom, mas eu sei que é importante e eu vou buscar uma pessoa para isso. E nesse projeto que nós temos de consultoria, o que eu percebi, assim, que para fazer um trabalho bom com a empresa, para entender o que está acontecendo com o negócio, para saber qual é os gargalos que ela tem, a gente precisa conhecer os processos, a gente precisa saber como eles compram, como eles vendem, como é que eles administram as suas finanças. E aí, quando chega na questão financeira, eles barram, eles fecham, eles não abrem. Eu não sei se eles não abrem porque eles entendem que eles não estão organizados e eles não querem mostrar que eles não estão organizados, ou se é porque, enfim, é uma cultura, né? É uma cultura de você estar individual dentro do teu mundo e você não deixar outras pessoas entrarem. Então, isso como diz a Isabel, né? É lamentável, porque o grupo está aí para ajudar, para contribuir e poder alavancar essas empresas, encontrar respostas mais rápidas, porque elas se viram num contexto onde a forma como estava sendo feito não dava mais para fazer. Algumas, elas são, como o caso ali da Isabel, elas estão tão agarradas àquele antigo modo de fazer o negócio, que elas acreditam que no momento que vier uma vacina para esse vírus, tudo vai voltar como era antes. E a gente sabe que não volta mais. As pessoas não querem mais a forma como era antes, né? Olha como o que a gente está fazendo hoje aqui. Cada um está dentro do seu espaço, não precisa de deslocamento, não tem gasto com estadia, né? Não tem, uma série de facilidades e que a gente acaba atingindo o mesmo objetivo do que ser algo presencial. Então, são coisas que vieram para ficar. Claro que vai ter muita coisa, assim, que quando passar esse pós-pandemia, vai ser avaliado, isso aqui é bom, isso aqui tem que continuar, isso vai acrescentar ou vai tirar, ou coisas que nós estamos fazendo hoje que a gente vai descobrir que se tivesse sido feito de uma outra forma, até seria melhor. Mas isso todo é um processo de conhecimento, né? Um processo que nós estamos aprendendo a viver nesses novos moldes. E por isso que eu reforço que a juventude, eles vão ter muito mais facilidade de poder entrar nesse novo mercado de trabalho, nesse novo formato de negócio, porque eles têm essa expertise que eu não tive, porque eu não venho dessa era digital, né? Então, a gente está fazendo, como diz, a gente está se desafiando, eu estou sempre tentando buscar e aprender mais,
mas a gente sofre, né? Sofre muito, chega a dar uma dor no estômago, assim, né? De vez em quando, diz, meu Deus! Mas não dá para ficar agarrado naquilo que aconteceu, naquilo que era, porque não vai mais voltar. Então, quem ficar agarrado naquele conceito vai ficar pelo caminho, né? Isso não tem como. Isso o mercado está totalmente sofrendo mutações e a gente precisa adaptar. Então, como a Isabel disse, a gente também não descobriu exatamente o porquê que as empresas têm tanta resistência, né, nesse processo, mas as que a gente conseguiu atender, graças a Deus, né, foram empresas que conseguiram se organizar, que estão ainda no mercado, se reinventando, né, buscando novas formas, mas estão aí, né? Então, o profissional de administração, hoje, ele precisa ter essa visão de cenários, projetar cenários, possíveis cenários, porque hoje não tem mais, quando a gente faz um planejamento, quando eu estudei, quando eu fiz a minha graduação, a gente fazia o planejamento assim para 3, 4, 5 anos. Hoje isso não existe mais, hoje o planejamento é de hoje para amanhã, amanhã talvez eu já tenha que revisar isso, né? Então, o profissional da administração, ele tem que ter essa visão, assim, essa visão de cenário, identificando o que está acontecendo no mundo, no mercado, e poder ir adaptando diariamente, assim, no seu dia a dia. Quando a gente olha um cenário, não sei se vocês já viram os números do IBGE, mas de 18 de março até julho, 30 de julho, mais de 716 mil empresas fecharam as portas. Pode ser que não seja só por causa da pandemia. Sim, um exemplo é o hotel ali, o Laje de Pedra, né? De Gramado, um hotel que quantos anos tinha o hotel de funcionamento? A gente sabia que ele já não estava tão bem por falta de gestão, isso há uns 10 anos, mas vinha levando. Veio a pandemia, não tem o que levar, não tem mais o que esconder. Então, é esse o cuidado que tanto os administradores quanto os tecnólogos, e os tecnólogos têm ainda uma vantagem do administrador, porque o administrador é esse profissional generalista, que vai ter que conhecer um pouquinho de gestão de pessoas, um pouquinho de produção, um pouquinho de marketing, um pouquinho de todas as áreas, porque ele vai conhecer um pouquinho, mas com uma visão holística, porque cada um desses faz parte do todo, né? E o tecnólogo não, o tecnólogo já é mais preparado para ali, vai trabalhar a gestão de pessoas, então vai conhecer todo o sistema e todos os seus subsistemas minuciosamente, né? Então, esses profissionais têm condições de fazer a diferença nas empresas. Por quê? Porque nós sabemos que sem um planejamento prévio e depois do planejamento, sem fazer um controle, sem ter um resultado. E se eu não tiver resultado, eu tenho que começar todo o ciclo de novo, né? O famoso PDCA, que os professores chatos ficam toda hora falando desse PDCA, dessa SWOT, dessa 5W2H, que são as nossas ferramentas de trabalho, que com elas a gente consegue, como diz Odete, traçar cenários, olhar o que está acontecendo aí no mercado, o que vai impactar a empresa, porque quando eu faço uma SWOT, eu olho para os meus pontos fortes, os meus pontos fracos, e no mercado eu olho as oportunidades e ameaças. Se eu sou um profissional da área, eu consigo mapear esse cenário. Mas se eu não sou, e normalmente o empreendedor não é, e não precisa ser, porque empreendedor é aquele, né? Eu gostaria muito de ser empreendedora, mas eu não tenho essa veia muito forte do empreendedorismo. O Odete já tem isso muito latente. Mas o empreendedor não precisa saber de administração. É só contratar um administrador ou um tecnólogo, dependendo da área que ele precisa, que é quem vai auxiliar, quem vai dar o norte, a direção. Mas, para isso, nós precisamos estar preparados, gente. Eu trabalho com recrutamento e seleção,
E vocês não sabem, assim, a dificuldade que eu passo quando eu preciso de um coordenador de recursos humanos ou um gerente de gestão de pessoas, né? Hoje, vários nomes. Currículos eu tenho vários e muitos, mas e com conhecimento, que tenha se dedicado àquilo, que tenha feito estágios enquanto estava na faculdade, que ontem, inclusive, eu falava com uma aluna minha, e ela está no 2º semestre, e ela me disse para abrir mão do meu trabalho, porque eu estava lá fazendo vendas, e eu não gosto de vendas, nunca gostei. Eu quero seguir uma outra área dentro da administração, que não é vendas. Então, agora eu fui para um estágio, eu digo, é a melhor coisa que se faz. Por quê? Claro que pode ter um grande número de vocês que já têm família, que moram sozinhos, que não têm condições, mas se tiver condições, se estiver junto com a família e que puder abrir mão e ir em busca daquilo que vocês gostam. Eu me identifico com marketing, adoro marketing. Então, vai lá e vai trabalhar com marketing. Vai ver como é que é estágio, vai ganhar menos, não tem problema. Por quê? Porque vocês vão estar fazendo a carreira de vocês, vocês vão estar planejando a carreira de vocês, né? Eu sou muito feliz porque eu tenho vários alunos que hoje o currículo deles dá 10 a 0 no meu, e não só o currículo, a experiência, a expertise deles, eles conseguiram, assim, traçar uma carreira maravilhosa, estão em outros países, estão em grandes empresas. Eu fico tão orgulhosa, porque é isso. Você tem que... Qual é o meu objetivo, né? Aquela velha máxima. Qual é o meu objetivo? Bom, o que eu tenho que fazer? Quais são as estratégias que eu tenho que utilizar para atingir o meu objetivo? Nada cai do céu, gente. Nada vai chegar e alguém vai dizer para vocês, vocês querem tal coisa? Vocês precisam disso? Não, vocês vão ter que brigar aí. Vamos só pensar num concurso público hoje, um concurso público bom, que está para abrir agora, vai ter que abrir, né, porque não tem mais como o Estado funcionar sem um concurso, mas abre um concurso para Receita Federal, Polícia Federal, INSS, né, esses concursos considerados os bons, vocês vão ter que disputar ali com 800, 1.000 pessoas para uma vaga. Então, olha o quanto vocês precisam se preparar para enfrentar esse mercado, né? E nas empresas privadas aqui também, hoje, se abre uma vaga, quando a vaga é boa, tem 100 currículos facilmente, mas e aquele com experiência? Aquele que se dedicou e foi lá fazer um estágio, aquele que grudou ali no professor e queria, sabe, a criança tem aquela fase dos porquês, né? Uma fase que a gente chega cansada, criança. Por quê? Por quê? E eu digo, eu tenho uns alunos assim, e que são esses que vão... com o embasamento do conhecimento, que a famosa teoria, né, que ninguém gosta, mas ela serve para isso, para a gente saber o que já passou, o que foi feito, onde houveram os erros e como a gente pode melhorar e acertar. Então, o nosso desafio não é pequeno, não. Eu sempre digo, o administrador tem um desafio imenso nesse mercado, mas é nosso, e nós temos que enfrentar isso, né, Odete? Exato, e até porque o perfil que se mais buscava, né, até há algum tempo, eram características que eu diria assim, mais individualistas, que era, a gente queria aquele profissional que fosse proativo, que tivesse senso de liderança, que fosse resiliente. Não que isso deixou de ser importante, ele ainda é um requisito interessante. Porém, à medida que o tempo vai passando, a gente percebe assim a importância de valorizar e potencializar o coletivo. Hoje as pessoas buscam um ambiente inovador, de reconhecimento, principalmente, que elas se sintam bem, que elas se sintam parte daquele processo. Então, o papel do administrador hoje está também em aprender a desenvolver formas de fazer com que as pessoas sejam parte de um processo.
e as empresas demandam muito desse profissional. Então, hoje, às vezes eu digo assim, gera um pouco de ansiedade, talvez, mas é como diz a Isabel, assim, aquele profissional que está querendo sempre descobrir outras coisas, saber como é que é feito isso, como é que eu manuseio essa ferramenta, como é que eu chego lá naquele local, ele vai gradativamente adquirindo todas essas competências, né, e essas habilidades que o mercado vai exigir dele depois. Então, como eu falei, é um novo negócio, né? É um novo processo que está aí e que está exigindo hoje dos profissionais de administração coisas que, quando eu fiz a minha graduação, não era necessário e talvez antes da pandemia não era necessário, mas que agora a gente começa a sentir, as empresas precisam ter um significado. Eu sempre digo que quando você pensa em montar um negócio, quando você pensa em administrar uma empresa, tu tem que saber que as pessoas não compram o que você vai fazer, as pessoas compram o porquê você vai fazer. Então, tem todo um processo de responsabilização social, de proteção do meio ambiente, porque as pessoas olham isso, ninguém mais vai consumir de uma empresa que não tenha esses requisitos, né, desse cuidado, desse envolvimento com a sociedade, com o meio ambiente, né, e com tudo. Eu diria assim que o mais difícil que eu percebo hoje dos profissionais é poder equilibrar essa questão de trabalho, de família, né, trabalhar em casa, e daí, mais uma vez, vem as ferramentas da administração. Como é que eu vou planejar isso? Como é que eu vou me disciplinar para fazer um trabalho diferente, né? Porque dentro de casa, não tem assim, eu estou aqui e a família está lá. Aquela interação, ela está ali, aquele movimento está ali. São adultos, são crianças, né? São aglomerações, e é preciso planejar isso. Então, mais uma vez, quem tem esse conhecimento, quem aprendeu a usar, e agora, como a Isabel colocou, quando a gente faz uma SWOT, você se depara com uma situação difícil, mas você vai fazer o quê? O teu tempo de resposta é bem mais curto, porque você vai ver assim, dentro desse contexto, que oportunidades eu posso tirar. Não fica focado naquilo que está perdendo, que mudou, e eu não quero que mude, eu quero ficar agarrado naquilo lá. Não, o profissional hoje, ele precisa ter esse senso, assim. Mudou? Bom, mudou, e agora? O que eu faço? O que eu posso tirar de proveito desta situação? Porque a gente sabe que as maiores inovações, e é só nós olharmos para fora, dentro da área da saúde, dentro das empresas, né? O quanto trouxe de inovação essa pandemia, quantos processos, quantas melhorias estão aí hoje dentro da vida das pessoas em função desse sair da zona de conforto e correr imediatamente em busca de soluções para esses problemas que se apresentaram, né? Isso é importante. Ô, Odete, deixa eu fazer agora uma pergunta para a empresária. Tá. E dentro da tua organização, o que você sentiu com essa pandemia? O que você viu que você mudou e que não vai mais voltar ao que era antes? Quando essa situação surgiu, ela foi assim, foi um vento, assim, um vento forte que deixou todo mundo meio desorientado e dizer, meu Deus, e agora? Fechou a porta e o que a gente acontece? Espera o vento passar para abrir? Ou o que nós vamos fazer, né? Então, dentro da empresa, a gente começou a pensar de forma bem direcionada, assim, como é que eu posso fazer para ajudar o meu cliente? De que forma aquilo que a gente está fazendo pode contribuir para o mundo, né? Mudar o significado do que nós estávamos fazendo. Porque até então a gente tinha o nosso segmento dentro de estofados personalizados, né? A gente faz sofá tudo sob medida, de acordo com a necessidade de cada cliente, cada trabalho é único. Mas aí a gente começou a entender que nós não estávamos mais vendendo sofá, nós estamos vendendo, nós estamos entregando conforto,
segurança, o bem-estar, porque o que as pessoas querem quando elas levam esse produto para casa é o prazer de receber as pessoas que ela ama, as pessoas que ela gosta, e oferecer um ambiente confortável, um ambiente aconchegante, né, para essas pessoas, para encantar elas, e não, às vezes, ela própria, né? Então, a gente começou a pensar o que o mercado vai buscar, vai querer a partir de agora. Então, ao invés de a gente pensar o que eu vou fazer para ganhar mais dinheiro, porque esse foi a ideia inicial da maioria das empresas, né? Como é que eu vou ganhar dinheiro para pagar minhas contas agora que está tudo fechado? Então, a gente começou a pensar como é que eu posso ajudar o meu cliente, como é que eu posso melhorar o dia a dia dele, né? Então, a gente começa a pensar, bom, eu vou começar a ligar e porque não existe mágica, eu vou pegar o telefone, eu vou ligar, quero conversar com o meu cliente, quero saber como é que ele está sentindo esse momento, como é que ele está enfrentando isso, o que a nossa empresa pode contribuir para o dia a dia dele, né? De que forma a gente pode ajudar ele, assim. Então, quando você começa a direcionar e mudar esse olhar, as coisas começaram a fluir mais fácil. E tu sabe que foi bem interessante, porque a gente, eu diria assim, que a nossa demanda de produção, ela se equipara aos nossos meses mais fortes, que era normalmente em novembro e dezembro, né? Que é final de ano, que todo mundo quer organizar a casa. Então, foi muito bacana. E sem contar que a gente acabou criando um vínculo mais estreito com os nossos clientes, né? Então, a gente está aqui aberto, e eles sabem disso, que nós estamos abertos a ouvir ele, a identificar o que ele precisa e entregar e fazer da forma que fique melhor para ele. Ok, então assim, a mudança seria o relacionamento com o cliente, né? E dentro da tua organização, como é que foi, assim, com os funcionários? Eu não trabalho, é pandemia, todo mundo fica em casa, assim, mas tu tem produção para né, entregas para cumprir, pedidos e tal, e como é que tu trabalhou? Sim. Bom, dentro da empresa, dentro da parte no interno, como se diz, né, dentro da empresa, claro que assim, quando veio essa situação, a primeira coisa que a gente pensou é reduzir a jornada de trabalho, porque a ordem foi fechar as portas, né, ou então fazer aquela suspensão temporária que o governo também fez. Então a gente fez isso, a gente fez para 2 meses e acabamos no final dos primeiros 30 dias, a gente já chamou de volta, porque aí a gente precisava. Então, tem todo um processo, né, de cuidado, de higienização, de conscientização, mas principalmente esse processo de que todos entendam que os relacionamentos mudaram, que a empresa também estava ali preocupada com o bem-estar de cada um das pessoas que estavam aí, entendendo como é que eles estavam enfrentando essa situação, e isso é bacana porque a gente se aproxima mais, a gente começa a colocar a alma dentro do negócio. E primeiro nós estávamos mais voltados a produzir, entregar, e produzir, entregar. Então, é como se as pessoas fossem uma máquina ali, elas estavam ali para produzir, elas eram pagas para isso. Agora não, agora a gente sabe que existe uma preocupação, existe um cuidado, que aquilo que eles estão fazendo vai refletir também lá no nosso cliente. Então, é todo um processo que foi reorganizado para que aquilo que a gente se comprometeu com o cliente possa acontecer. Porque se as pessoas que estão trabalhando conosco, elas não estão se sentindo reconhecidas, não estão se sentindo acolhidas, elas não vão fazer um trabalho bom. E assim que elas tiverem oportunidade, elas podem ir para os concorrentes, como a gente diz, né? E a gente perde vários talentos. Porque eu vi muitas empresas, e graças a Deus não aconteceu conosco, mas muitas empresas que a primeira iniciativa, assim, precisa cortar custos. E os custos foram aonde? Foram lá nas pessoas. Pessoas que foram demitidas, pessoas que tiveram, né, a carga horária reduzida, então, consequentemente, afetou
o financeiro delas também, então elas começaram a ter problemas em casa. E aí, o que aconteceu? Quando alguns segmentos que acabaram se dando bem com a pandemia, em função da demanda que aumentou, se viram sem aqueles talentos que elas tinham e que largaram porque se assustaram com o que aconteceu. Então, mais uma vez, quando você tem o conhecimento da administração, quando você tem esse contexto, você sabe que você tem que cuidar dos teus talentos, você tem que preservar essas pessoas que no momento da retomada, elas estão ali, elas vão ser como é que eu digo assim, um fator-chave para você poder se realocar de novo, né, e você estar de novo no mercado. Então, isso tem que ter um cuidado, assim, é um plano, até nesse sentido, assim, veio a situação, a gente procurou olhar para dentro do negócio e ver o que eu posso economizar, o que eu posso reduzir de custos, mas que não seja com o pessoal, né? Aí, mas graças a Deus deu tudo certo. E espero que continue, né? Porque a gente está sempre na corda bamba, porque tu diz assim, bom, aumentou, tá bom, tá legal, mas será que isso é só agora? Será que a partir do mês que vem vai continuar ou não vai? Então, é aquilo que eu falei, a gente tem que planejar todos os dias, vendo o que está acontecendo, se a demanda continua, se tem que mudar o processo, se tem que começar a colocar novos produtos no nosso portfólio, se a gente precisa mudar aquilo que a gente está fazendo e daqui a pouco colocar algo mais acessível, porque tem isso também, né? As pessoas, até algum tempo atrás, a gente trabalhava com o máximo de qualidade em tudo, em todos os materiais adquiridos, né? Às vezes a gente pagava 60% mais do que outras empresas pagavam pela mesma matéria-prima para garantir aquela qualidade que nós nos comprometemos. Mas aí a gente começou a receber feedback dos clientes que eles queriam uma coisa confortável, uma coisa boa, né? Com uma qualidade boa, mas que não precisava mais durar a vida toda. Porque daqui 2 anos eles podem trocar, e daí, se é algo muito bom, eles vão ficar com remorso. Então, eles querem um produto bom, mas também eles não querem um desembolso tão grande, né? Então, tudo isso tem que estar revendo todos os dias, né? É esse processo, não tem jeito. Muito bem. E é bem interessante isso mesmo, né? Que nem no teu caso de estofados. Eu ouvi outro dia que realmente aumentou muito o consumo dos móveis, né? Porque o pessoal, ficando em casa, começa a analisar melhor o seu ambiente e quer melhorar ele, ou quer trocar ele, e acabou. Vocês veem que como o mercado né? Ele vai andando, às vezes, quando tu menos espera, ele toma um outro caminho. Exato. Né? A situação, né? E que bom que aconteceu isso pro teu lado, né? Sim, foi, né? Foi muito bom, foi bem, foi bem gratificante, mas mesmo assim a gente precisou olhar para o negócio e ver o que nós estávamos fazendo e de que forma nós íamos continuar seguindo dentro desse processo. E ainda não terminamos, né? Porque todo dia a gente está pensando como é que a gente vai fazer a partir do próximo ano. Como é que vai ficar o nosso portfólio, né? De que forma a gente vai interagir com o cliente, como é que a gente vai atender os nossos clientes que são digitais e os que são offline, que eles ainda querem aquele cuidado, aquele, né? Toda aquela dinâmica que envolve, assim, porque nós temos, a empresa tem 20 vai para 25 anos já, e nós temos clientes que estão conosco desde o início. Então, eles têm um tratamento diferenciado, né? Então, eles têm todo um envolvimento, assim. Mas tem aqueles clientes que também são muito bacanas, mas no digital, tu sabe que é assim, ó. Se ele mandou um recado agora e tu deixou para responder no final do dia, pronto, você foi, né? Ele já achou outro fornecedor e tu ficou na mão. Isso é tudo muito rápido, né? Então, a gente tem que aprender a administrar isso. Isso é verdade, verdade. Isso é verdade. Não sei, alguém tem uma pergunta para fazer? A pessoal que está assistindo, vocês podem escrever aqui no chat, ou então abrir o microfone, não tem problema nenhum, tá?
E vocês podem ligar a câmera também, a gente pode olhar vocês também, não tem problema. Né? Olha só, vocês estavam falando, eu acho muito bacana. Quando eu estava fazendo o curso de administração, realmente os professores pouco falavam, ou até mesmo os palestrantes, na questão de a importância de fazer um SWOT, fazer uma análise de cenário e o planejamento, né? Não tem, eu quase em todas as minhas disciplinas sempre acaba tem que fazer um planejamento, para isso tem que analisar o ambiente, né? Ação do cenário, e fazer um planejamento usando 5W2H, que é o que tu menos erra, porque é onde você mais enxerga, né, qualquer detalhe. Sim. Né? E aí, como é que vocês veem isso? Porque, assim, ó, nós temos o estudante, como a própria Isabel falou, né, tá fazendo um estágio, né? E muitas vezes você está lá naquela área, assim, bem inicial, né? E aí o aluno está com aquele afã, puxa, eu podia fazer, mas o que eu vou fazer aqui que eu só cumpro ordens, pega isso, né? Digita aquilo, ou atende telefone e tal. Como é que você dão de sugestões para esses administradores que estão começando a carreira ainda, que não estão lá num cargo de liderança, onde eles realmente podem aplicar uma ferramenta assim de uma maneira mais completa, né? O que vocês acham? Bom, eu diria assim que dentro dos cursos que eu fiz e que eu venho me desenvolvendo também, inclusive eu fiz a mentoria, eu fiz coaching, não para atuar dentro do mercado de coaching, mas para poder entender um pouquinho mais de pessoas, entender mais do ser humano, e isso é importante. Mas eu diria assim, ó, que é muito, muito, muito importante que a pessoa tenha o autoconhecimento, que ela olhe para dentro de si, que ela veja quais são realmente os seus motivadores de trabalho, porque é muito mais fácil dela, no momento que ela for buscar um estágio, ela já direcionar para aquilo que realmente faz parte da essência dela, que ela possa se desenvolver dentro das suas habilidades e suas competências. Claro que tem muitas atividades que vão ser que a gente precisa fazer e que vocês vão precisar fazer, que daqui a pouco vocês têm que desenvolver algumas habilidades, desenvolver algumas competências. Mas quando você atuar dentro de algo que faz parte das tuas habilidades que existem, você vai estar muito mais feliz, muito mais realizado, vai conseguir fazer uma entrega melhor e, consequentemente, também vai ter um retorno melhor, né? Uma aceitação e um reconhecimento muito maior, porque você está exercendo algo que faz parte da sua essência, né? Então, o autoconhecimento hoje ele é muito importante para que a gente possa identificar. Por exemplo, eu vou exemplificar um pouquinho do meu perfil. Eu tenho um perfil assim onde eu tenho muito a questão da dominância, né? Eu tenho essa questão de gestão da parte comercial, eu gosto muito disso. Porém, eu não tenho muita paciência com pessoas assim mais, eu diria que tem um perfil mais lento, mais calmo, mais analítico, como a gente fala, né? Eu não gosto muito desse negócio de controles, assim, eu gosto dos controles para ele me dar o norte, para mim saber o que está acontecendo. Isso é fundamental, não tem como não existir. Mas eu ter que sentar e ficar redigindo aquilo, olhar aqueles gráficos e botar no papel, Deus me livre, eu passo mal. Então, eu preciso de pessoas que façam isso e que eu possa só olhar os números e ver o que está acontecendo. Porém, eu tenho que saber como é que aquilo é feito para saber se aquilo que eu estou enxergando realmente é real, é verídico, né? Mas eu tive muita dificuldade na nossa empresa, justamente porque o meu relacionamento com os colaboradores tinha muito atrito, porque eu tenho
uma exigência muito grande com as minhas entregas. Então, se eu conversei com você que eu vou te entregar um produto assim, assim, assado, ele tem que acontecer daquele formato. E, às vezes, as pessoas não faziam exatamente aquilo. E aquilo, eu não tinha paciência para chegar e conversar de uma forma mais amigável. Eu já saía disparando, né? Então, então, na verdade, eu estava o quê? Eu estava dentro de exercendo uma atividade que eu não tinha habilidade para aquilo. Só que se eu sei que o meu perfil não é aquele, bom, então eu posso pensar, eu vou me desenvolver para aprender a entender essas diferenças e aprender a administrar isso de uma forma melhor. Ou então, se isso vai gerar muito esforço para mim, eu vou buscar uma pessoa que faça isso. Então, eu não vou precisar ficar me desgastando, gerando estresse para mim, estresse para as pessoas que estão do meu lado, e, consequentemente, até uma situação indelicada para o próprio negócio em função dessa postura que eu não estou preparada para enfrentar. Então, às vezes, se eu tiver que trabalhar dentro de uma sala fechada, cheia de papel, documento, para ficar ali, né, 100 pessoas, eu meio sozinha, certamente eu não vou conseguir fazer uma entrega boa, porque o meu perfil é isso, né? Eu sou assim, ó, até minhas mãos, ela tem que estar sempre em movimento. Então, eu procuro... eu procuro fazer sempre de acordo com aquilo que é a minha essência, aquilo que realmente me deixa mais feliz e mais realizada. Em contrapartida, eu consigo isso que eu conquistei durante todos esses anos, né? Que é confiança, credibilidade, né? E todo esse processo aí. Bem. Autoconhecimento é fundamental. Eu gostaria de ouvir alguém de vocês aí, né? Alguma pergunta, alguma colocação. Bem, eu até coloquei na sala chat, que eu acho que é uma experiência muito interessante e um remorso que eu tenho até hoje, passados já 40 anos. Eu estava fazendo a minha dissertação de mestrado na cidade de Santa Cruz. E até hoje eu me lembrei de vocês e parabenizo Isabel e parabenizo Odete por esse programa gratuito de consultoria, pequenas e microempresas. Há quase 40 anos atrás, existia um programa chamado Microempresas, patrocinado pelo Sebrae, o antigo Sebrae, e era um projeto gratuito, onde meia dúzia de técnicos iam participar, né, fazer diagnóstico nas microempresas, propor melhorias, dar treinamento à noite, e era mais ou menos um mês que tinha. E, na época, o meu marido trabalhava nesse programa, então eu gostava muito de ir nas festas, né, de churrascadas que encerrava o programa no final do mês. Bem, e com isso eu fui me empolgando e acabei escolhendo o tema microempresas para fazer a minha dissertação de mestrado na época, né, década de 80. Mas aconteceu uma coisa muito interessante, eu tinha que aplicar o pré-teste, depois o pós-teste, né, dali mais um tempo, e eu me lembro que eu fiz contato com um microempresário que tinha um bazar grande, numa esquina, casa antiga, o avô dele tinha fundado a microempresa, né, e ele muito orgulhoso, era conhecidíssimo na cidade, e eu comecei a fazer as perguntas, além tinha a área comportamental, mas tinha dados para contextualizar, né, depois dos cruzamentos. E aí eu perguntei, quanto é que o senhor fatura, qual é o seu custo, né, da ideia, assim, e ele, claro, tinha muita coisa que ele não apropriava, né, trabalhava ele, a esposa, o filho, ele tinha uma funcionária, e ele morava nos fundos da tal de bazar, no fundo que eles moravam lá num puxadinho. E eu, digamos assim, que ele tenha me dito na época, me lembro assim, alguma coisa do tipo, não, eu faturo 10, né, por mês. Tá, mas e qual é o seu custo? O custo da mercadoria vendida seria, né? Não, é 8. Sobrava 2, mas ele não apropriava os custos dele de salário, nem da esposa, nem luz, faltava tudo, né? Mas aí eu disse assim, interessante essa sua localização. O bazar, gente, era na frente de uma praça ali em Santa Cruz do Sul, perto da prefeitura, aquelas, né, centro mesmo, né? E eu disse assim, quanto é que esse seu prédio aqui, eu disse assim, quanto é que seria né, aqui por volta, né? Eu falei o prédio dele, por volta, quanto é que estão assim alugando, né, uma área assim como a sua? Muito caro, tá? Em torno de 20, tá? Quer dizer, ele faturava 10, gastava 8, ganhava só 2, que ele não apropriava,
e o custo da mercado, digamos assim, o valor do imóvel alugado era 20. E eu, sem querer, gente, por Deus que foi sem querer, que eu disse assim, mas então o senhor está perdendo dinheiro, porque se o senhor morar nos fundos, só lá, com a família, e alugar aqui na frente para um banco, seguramente não precisa nem mais trabalhar. Né? Bom, mas tudo bem, mas fiz assim, ao passando, continuei. Bom, o que aconteceu depois de anos, quando eu estava na sala da Unicinos, uma aluna lá se apresentou, eu moro em Santa Cruz. Eu digo, minha querida, aproveitando, há uns 4, 5 anos atrás eu apliquei meus questionários de pesquisa, como é que vai aquele belo bazar lá no centro da esquina, que tem mais de 60 anos? Aí ela me olhou, não, professora, mas ali não tem, realmente tinha um bazar muito antigo, muito conhecido, mas não tem mais, agora é um banco. Gente, eu fechei uma empresa de 60 anos. Mas para ver o que é a questão do conhecimento, né, das pessoas quando elas começam a fazer determinados planejamentos, determinados cálculos. Tá? Isso é que um administrador faz, né? Exato. Porque aí tu tem essa visão, né, do que está acontecendo. Bom, mas porque, na verdade, quando você investe numa empresa, ela tem que ser rentável, ela tem que gerar uma rentabilidade maior do que se você botar o seu dinheiro lá no banco e deixasse lá e tu tivesse... Mas sabe que para esse microempresário, ele estava achando que ele estava ganhando 2, né? Só que ele não apropriava o salário dele, nem do filho, nem da esposa. Para ele, aquilo ali não era, como é o cálculo que geralmente o microempresário faz. Mas ele estava ganhando 2. E aí eu mostro para ele que ele estava perdendo 20, né? O coitado caiu do cavalo. Eu trabalho com plano de negócios, né? Sim, claro. Quando o empreendedor resolve, ou seja, ele teve a ideia, e ele resolve fazer o plano de negócios, eu digo, não, a gente não consegue colocar para frente mais do que 25%. Né? Se pegar o número cheio, 100%, é 25% só. Por quê? Porque no papel tu consegue ver toda essa viabilidade, se ele realmente vai dar um retorno. E aí, verdade. Mas a maioria dos empreendedores vai lá e bota o negócio, e depois vão ver no que vai dar, né? Não, mas aquele negócio era do avô dele. Ele se orgulhava, eu digo, o velhinho deve estar até hoje me puxando pelas orelhas, né? Que eu fechei a microempresa dele. Na verdade, já era como se fosse de estimação essa empresa, né? Não era mais um negócio. Porque trazendo para os dias atuais, é impressionante como ainda... eu atendi uma empresa que era um salão de beleza, assim, era lá de Santa Catarina, dentro desse nosso processo de consultoria. E ela simplesmente me disse, quando eu pedi para ela como é que estava essas entradas e saídas, se ela tinha controle disso e tal, aí ela me disse, eu sei quanto eu pago, mas eu não sei quanto eu recebo, quanto eu ganho, né? Porque era assim, entrando e elas iam gastando, e aí aquilo, perderam a noção da coisa, assim, né? Então, ainda tem muito disso, porque o que acontece principalmente as micro e pequenas empresas, eles fazem a conta que eles vão vender algo que eles têm um custo de 5, eles vendem por 7, eles estão ganhando. Exato, não apropria. Aí eu digo assim, bom, mas então se você contratar alguém para fazer essa mesma atividade que você faz, e você tem que pagar essa pessoa, aí esses dois, tu vai pagar, vai precisar usar todo ele para pagar ela. E você? Daí você não ganha nada? Então, tu tem um negócio para fazer o quê, né? Então, a gente precisa, só que existe muita resistência ainda. Quando as pessoas não têm esse conhecimento, né? Eles acham que não tem nada a ver, porque se cobrou R$1 daquilo que eu paguei, eu já estou ganhando. E a gente sabe que não é. E aqui em Marau, eu fiz isso, a mesma coisa que você fez, eu fiz agora, o ano passado. Tem uma empresa que ela construiu um pavilhão, mas é grande o pavilhão, acho que deve ter quase 2.000 metros quadrados, né? E aí, eu comprei, era uma esquadria de alumínio e tal, e eu comprei umas janelas com eles, e enfim, quando eles vieram entregar, eu disse, e aí, como é que tá os negócios, né? E tal, conversando, assim. E eles tem só eu e a mulher e mais um.
Daí eu disse, mas então tu mudou para aquele pavilhão para fazer o quê? Porque ele tinha um local que era dele, que ele não pagava aluguel, né? Só que era menorzinho, mais apertado, enfim. Aí ele disse, porque lá onde a gente estava era muito apertado. Eu disse, mas, cara, quanto vale aquele pavilhão se você alugar? E ele é extremamente bem localizado, né? Aí ele disse, deve valer uns 30, 40 mil. E quanto você está conseguindo tirar hoje? Ele disse, só 3 trabalhando. Ele disse, eu tiro o quê? Uns 4, 5? Eu disse, então eu estou fazendo o quê? Volta lá para tua casa e aluga esse negócio, né? Mas ele continua lá, ele não seguiu a minha ideia, ele continua lá. Senão tu ia ficar com remorso, Odete. Tu ia ficar com remorso. Não, mas é assim, que na verdade o que a gente quer, nós profissionais da administração, que a gente tem esses conhecimentos, né, tem principalmente a gente que já tem uma jornada, né, uma longa estrada aí de caminhada, tudo que a gente mais quer é poder ajudar as empresas, é poder mostrar para elas que elas precisam se reorganizar, elas precisam ter esses controles para elas saberem o que elas estão fazendo e avaliarem se aquilo, né, o tal do PDCA, né, Isabel, vale a pena, não vale a pena, precisam repensar ou passo para frente, enfim, né, precisa ter planejamento. Um exemplo bom agora da pandemia, né, que a pandemia para muitos foi uma ameaça, mas para muitos está sendo oportunidade. Por exemplo, eu tenho um cliente que eu estou atendendo, que ele tinha uma agroindústria, e aí ele recebeu uma proposta, por quê? Porque os municípios hoje também estão querendo, né, aumentar as empresas no seu município, aumentar seu ICMS, toda aquela função. E aí ele recebeu uma proposta muito boa, a gente fez um planinho de negócios ali rapidinho, né? E era totalmente viável ele colocar lá, porque a praça, para ele poder vender, ficava muito mais perto dos clientes, ele ia ter uma série de vantagens. Então, para ele foi uma baita oportunidade, né? Veio a pandemia e ele vai expandir, vai conseguir se dar muito bem. Então, é isso, a gente tem que estar sempre de olho nesse mercado para saber se é uma oportunidade ou se é uma ameaça. E isso é fundamental, né? É verdade, é verdade. Outro caso pitoresco me aconteceu há mais anos atrás, né? Quando um empresário, na verdade, ele queria fazer um projeto, né, um plano de negócio, mas justificando a saída dele de Porto Alegre para Novo Hamburgo. E o pior é que o tipo de trabalho que ele tinha de indústria não tinha nada a ver com Novo Hamburgo, com vias de acesso, né, fornecedores, não tinha nada a ver. E eu, então, me lembro que eu alertei ele, mas, cara, não tem nada, tu vai gastar mais para conseguir coisas, para vender, para contratar teus clientes, tua rede, que já está tudo formado em Porto Alegre. Aí, daqui a pouco, ele cansou, acho que da minha, né, ele botava o argumento e eu contrapunha o outro. Olha, tu vai ter prejuízo assim, assado, né? Aí diz ele, professora, eu vou abrir o jogo. É que a minha amante mora em Novo Hamburgo e eu preciso de justificativa para abrir a empresa lá. É bem isso, mistura o pessoal com o profissional e aí, né? Ele precisava ter uma desculpa para ir diariamente a Novo Hamburgo, né? E aí eu cheguei a dizer para ele, digo, olha, eu achava mais barato trazer a amante para Porto Alegre, então, né, não é por nada, né? Mas uma outra situação que a gente pode colocar aí para os acadêmicos, que eles podem se deparar também com situações assim, aquelas empresas que, às vezes, o empresário, ele quer que a empresa arque com o salário dele. Ele quer que a empresa, ele não está pensando em desenvolver a empresa, ele não está pensando em que a empresa cresça, mas ele quer que a empresa pague o salário dele. Então, a gente pegou uma situação também onde eram 2 sócias, era mãe e filha, daí uma disse assim, a minha mãe quer 3.500 por mês e eu quero 3.000. Esse é para nós, né? Então, assim, se a empresa vai ter condições de arcar com os compromissos dela, ela não queria saber, mas ela queria o dela. Então, a gente fez todo um planejamento, né? Todo
um plano de ação aí para que elas, para saber assim, qual é o faturamento da empresa para que isso possa acontecer. Sim, claro, exato. Então, é muito comum isso, a gente vê que o empresário tem aquele negócio, mas ele quer aquele negócio para pagar o que ele quer gastar, né? Para ter aquela vida que ele quer ter, mas ele não está pensando na empresa. Então, vai acontecer que no momento que eles, né, que vocês se deparem com uma situação assim, vocês vão chegar cheia de energia, cheia de vontade de aplicar essas ferramentas e vão ter essa barreira para enfrentar, né? Então, tem tudo isso também que tem que se preparar. Como é que vai ser conduzido esta situação? É verdade, é bem isso, Odete, é bem isso. Professora Rosane, eu vou ter que sair, que eu tenho outra live esperando aí. Essa vida tá assim, né? A gente sai de uma sala virtual, entra em outra. É verdade. Então, quero agradecer aqui muito o convite de estar aqui, agradecer a Odete pela parceria também de estar aqui, a presença da Beth, que muito me honrou, né? Uma administradora aí que tem um caminho fantástico. E todos vocês, né? Não pude ver o rostinho de vocês, vocês podiam até a câmera para a gente tirar uma foto, né? Pois é, exato. Sabe? Vamos ver se o pessoal abre para fazer a foto. O pessoal já está tão acostumado com a aula remota que já deixa direto sem a imagem, né? Pois é, uma pena. Mas, Isabel, nós é que agradecemos a presença e a disponibilidade, né, desse momento aí no nosso dia, né? E eu entendo, tu deve ter outra agora e mais outra, enfim, que é um dia muito comemorativo, né? Mas fica bem tranquila, bem à vontade, agradeço muito a tua participação. Também a Odete, eu não sei se alguém tem alguma pergunta, alunos. O pessoal é meio tímido. É aquela coisa, né? É as facilidades, mas não aproveitam também, né? Porque estão em casa e tal, né? Mas faz parte. Isso aí é assim mesmo, né? Não, mas eu vou deixar aqui uma mensagem, tá? Que ela me impacta muito, eu gosto muito, que é do Steve Jobs, que ele diz sempre: concentre-se naquilo que você é bom, delegue todo o resto. Então, eu tenho que saber aquilo que eu sou bom realmente e ter pessoas para me acompanhar. Então, adorei estar aqui, um beijo bem grande para vocês, um feliz dia dos profissionais de administração, que a gente possa cada vez mais comemorar essa data. Certo? Obrigada, Ubra, por aqui, a forte, para a gente estar aí também. Professora Rosane, sempre parceira. Muito obrigada. Tchau, tchau. Tchau. Isso realmente bem interessante, aquilo que eu falei do autoconhecimento, né? Eu acho que isso é muito produtivo quando a gente sabe mais ou menos como é que é o teu perfil, o que te motiva, quais são, né, os teus, as tuas, que agora me fugiu a palavra, mas enfim, o que você é bom, o que você faz, que você faria mesmo não recebendo nada para fazer isso, né? Então, quando a gente encontra isso, a vida torna-se mais leve, assim, a gente acaba direcionando a nossa busca por atividades que venham de encontro a esta habilidade que a gente tem, né? Isso é bem importante. Mas também tem aquilo, né, Odete, o que eu também observo, que tem muitas pessoas assim, quando surge a dificuldade eu não gosto mais, porque para todo, né, o bônus tem o ônus, nem sempre é tão bom, eu gosto de fazer isso, mas tem aquele ladinho meio chato, e que a gente tem que fazer, não adianta, né? Eu gosto de vender, sim, mas eu não gosto de atender cliente encrenqueiro, né? Eu gosto de lidar com pessoas, mas quando dá conflitos, e daí eu já não gosto mais, né? A gente tem que... os números é a mesma coisa, quem é da área mais dos números, os números são bons quando tudo fecha redondinho, mas quando não fecha, né? E que tu tem que investigar e procurar e bater a cabeça e tal, né? Então, sempre tem os dois lados, que a gente gosta. Até tem alguns alunos que dizem assim, quando perguntam para mim, professora, para que lado que eu vou? Qual é
eu não sei em que me especializar e tal, mas eu já sei que tu vai dizer que eu tenho que fazer aquilo que eu gosto, aquilo que me dá. É isso, como tu disseste, fica mais leve, mas às vezes as circunstâncias não te permitem fazer só o que você gosta, mas também tem que fazer algumas coisas que você não gosta tanto, né? Que faz parte da profissão também. Também. Porque às vezes para te ter algo que você gosta, você tem que fazer algo que às vezes tu não gosta tanto de fazer, né? É como tirar férias. Eu gosto de tirar férias, gosto de viajar, gosto de conhecer lugares diferentes, mas eu tenho que trabalhar para mim poder ter recursos para fazer isso, né? Então, se o trabalho às vezes é um pouco mais cansativo, que não é o meu caso, porque eu amo trabalhar, mas você sabe que você precisa trabalhar para você ter aquele momento de viagens, de descoberta, de lazer. Então, eu tenho uma frase que meu pai sempre me dizia e que eu carrego para a minha vida até hoje, e isso trouxe muito resultado para a minha vida, é que não importa o que você faz, seja o melhor naquilo que você está fazendo, porque um momento ou outro, alguém vai te enxergar, alguém vai te sinalizar e você vai se direcionar para algo muito melhor. Porque toda a minha trajetória profissional, ela foi construída em cima de uma habilidade que quando eu era jovem, aí provavelmente na idade de muitos desses jovens que estão nos ouvindo, fui preparada para ser uma dona de casa, eu fui preparada para ser cuidar da família, cuidar dos filhos, cuidar do marido, para ser dona de casa. E aí eu aprendi, eu sempre gostei muito do artesanato, sempre gostei muito de criar, de fazer coisas diferentes, e eu aprendi a costurar. Quando eu casei, lá em 85, talvez muitos ainda nem tinham nascido, eu levei junto com o meu enxoval, que a gente tinha, né, uma máquina de costura. Então, essa máquina de costura, ela faz parte da minha trajetória, e tudo que eu fiz, e tudo que eu construí, inclusive a empresa de estofados, porque eu tinha a habilidade de costurar, mas eu fazia aquilo com tanta perfeição, que tudo que eu fazia relacionado à costura encantava as pessoas, porque eu fazia com amor, eu fazia para entregar realmente algo diferente, assim, porque eu sentia prazer que as pessoas olhassem e dissessem, nossa, olha que lindo isso que você fez. Então, o meu pai sempre me dizia assim, não importa o que tu está fazendo, faça o melhor, né? Dê o teu melhor naquilo que você está fazendo. E eu sempre fiz isso, e isso acabou que foi a forma como eu encontrei, né? E que me trouxe muitos resultados. Porque toda a credibilidade que nós temos até hoje na empresa, quando as pessoas, porque quando o trabalho sob medida, o trabalho personalizado, que é o que a gente faz, as pessoas compram uma ideia, porque elas não estão vendo o produto palpável, o produto onde elas possam sentar e ver se realmente é aquilo que elas querem. Elas vêm, elas têm um projeto, a gente tem, assim, algumas peças para eles poderem sentir como é que é o toque, enfim, mas eles compram uma ideia. E, às vezes, e eu te digo assim, que 80% dos nossos clientes pagam antecipado, porque a gente tem tem um benefício maior para quem paga antecipado, porque desta forma a gente não precisa desembolsar recursos. Na verdade, a gente diz que tu trabalha com o recurso do próprio cliente, né? Tu não precisa financiar aquele trabalho. Então, as pessoas desembolsam 4, 5 mil reais antecipado por algo que elas ainda não têm na mão para saber se realmente é o que elas querem. Mas elas fazem isso por quê? Porque elas confiam no trabalho que a gente faz, elas confiam que aquilo que a gente está falando é uma verdade, e que se algo não sair como está sendo acordado, eles sabem que a empresa vai resolver isso para eles. E como é que você entrega essa credibilidade? Ela é construída com aquilo que tu está fazendo. Se você é atendente de telefone, atenda da melhor forma, seja o melhor telefonista. Faça isso com amor, porque alguém vai enxergar essa característica em você e vai te levar para um patamar melhor. Né? Então, essa questão, assim, às vezes eu não gosto muito de fazer isso, mas faça com amor, faça com delicadeza e continue caminhando em busca daquilo que realmente te dá prazer.
mas vá sempre agradecendo aquele momento presente em busca de algo maior. E assim você consegue construir, né, a tua história. Porque aí eu posso pedir para vocês assim, coloquem no papel hoje. Qual é a história que vocês querem contar daqui a 30 anos, né? Ou a 40 anos? Que história vocês querem contar para as gerações futuras, né? Então, isso é algo que faz você aprender a gostar daquilo que tu está fazendo, mesmo não sendo exatamente aquilo que você quer naquele determinado momento. Muito bem. Quer complementar, Beth? Não, é que eu queria parabenizá-las pelo evento, também aos alunos que estão ouvindo, né, que tenho certeza que aprenderam muito. Eu vou ter que me ausentar por causa do pessoas estão me chamando aqui. Mas, gente, um grande abraço para todos, um beijo a todos, sucesso. Beijo aí, fiquem com Deus. Do administrador. Tá? Beijinho. Que ótimo. Pois é, Odete. Então, pessoal, estou vendo que não tem perguntas, mas sim estão agradecendo muito pela palestra, né, por esse momento que a gente está tendo e ouvindo vocês, né, tanto a Beth quanto a Isabel, e principalmente tu, né, Odete, que passou uma experiência, assim, muito grande, é muito legal ouvindo de uma administradora, né, e é bem isso, né, é o teu dia a dia, né, e como ser administrador, dá para ser empreendedor e ainda ajudar outras empresas, como com a Isabel. Isso é muito legal, esse sinal, assim, de que a gente recebe, mas também se doa, né? O doar também acaba se recebendo por isso. Eu acho que isso é um grande ensinamento, né, Odete? Porque muitas vezes as pessoas se fecham, não, eu só quero ganhar, o importante sou eu, mas o quanto ajudar também se tem um retorno, né? Sim, sempre tem. Tu sabe que eu digo para as pessoas, quando eu encontro principalmente pessoas mais jovens, os meus filhos também, que estão começando a vida profissional deles, eu digo para eles assim, não tenham tanta pressa, sabe? Não lamentem aquilo que vocês querem que vocês ainda não têm. Construam gradativamente, né? Vão se encontrando dentro desse contexto. Porque quando eu comecei a empresa e comecei a trabalhar, tudo era muito pequeno. Para ter uma ideia, assim, lá em 96, eu tinha 2 filhos pequenos, estava grávida da minha terceira filha, e o meu esposo precisou fazer uma cirurgia cardíaca, então a gente não tinha muitos recursos financeiros, e eu tinha minhas máquinas dentro do meu quarto. Então, enquanto eu cuidava do meu esposo, que tinha recém feito cirurgia e estava em processo pós-operatório, eu costurava para fora, eu atendia os meus filhos, eu fazia um enxovalzinho do bebê que estava vindo. Então, foi um processo de muita persistência, sabe? Foi muito acreditar que ali na frente eu ia encontrar algo melhor, que eu ia conseguir construir algo melhor. Porque se naquele momento eu começasse a lamentar a minha realidade, começasse a lamentar a minha situação e achar que eu era uma pessoa injustiçada e que eu estava naquele emaranhado de coisas, assim, que eu não conseguia dar conta, às vezes, provavelmente eu não teria chegado onde eu cheguei. Então, a minha maior arma foi fazer o quê? Ser a melhor costureira daquele momento, né? Fazer o melhor que eu podia ali. E aí surgiu a oportunidade de começar em uma empresa de estofados, eu não entendia nada também. Então, a gente desmanchava um sofá para ver como é que era feito, para depois produzir ele, né? Então, foi um aprendizado, assim, diário. Durante muitos anos, a gente foi nesse processo. Aí, depois, eu fui buscar a minha graduação, comecei a interagir com outras pessoas, aprender essas técnicas, essas ferramentas da administração, aplicar dentro do negócio, começar a atender, a olhar para essa questão de relacionamento, como é que eu podia melhorar o nosso relacionamento com os clientes, e aí tudo foi acontecendo e foi se desenvolvendo, né? E hoje, para mim, é muito gratificante poder levar essa experiência para outras pessoas, mostrar que quando você tem um sonho, quando você quer alguma coisa, não olhe os obstáculos que tem na frente, olhe lá naquilo que você quer. Porque quando você começar a olhar as dificuldades que podem surgir, que você nem sabe ainda
como é que elas vão surgir e que em grau, né, em que nível de profundidade, você começa a ficar com medo. Ai, mas aí eu tenho que sair daqui, lá, e daí lá tem aquilo para enfrentar. Não, não olha isso. Olha o que você quer e vai enfrentando as coisas conforme elas vão aparecendo, né? Que é a melhor forma da gente conseguir se desenvolver. Muito bom, muito legal esse teu recado. Mas então, Odete, eu agradeço muito a tua participação, a tua disponibilidade, foi muito bacana mesmo. Aqui está o pessoal, ótimas colocações, obrigada. O pessoal aqui está te agradecendo bastante, foi muito legal mesmo. A Ubra tá de portas abertas quando tu precisares, certo, Odete? Tu que é do conselho, né? Quando o conselho quiser fazer alguma atividade, alguma coisa, estamos portas abertas enfim, é o nosso papel, né, como administrador, difundir essa profissão, né? E também fazer o melhor no mercado para que realmente ele seja reconhecido, como a Isabel falou lá, né? Assim, o conselho está aí para defender o profissional dos maus profissionais, né? E não que nós não sejamos os maus profissionais. Exato, né? Isso é verdade. Eu estou deixando aqui no chat o meu telefone, né? E o meu perfil aí no Instagram. Se alguém quiser me mandar um direct, quiser me mandar um recado no WhatsApp também, pedindo alguma coisa, alguma colocação, alguma ideia que venha a surgir, eu estou bem à disposição, né? E estou aberta aí para aquilo que vocês precisarem. Para mim também foi um prazer estar aqui. Compartilhando um pouquinho da minha experiência, né? Eu sei que a gente tem muito que aprender, e principalmente agora, dentro desse novo contexto de realidade, que, como a gente já falou várias vezes, as coisas não vão mais ser como era antes, né? Ou mutações estão acontecendo e vão acontecer muito mais. Então, eu também hoje me sinto uma novata, começando algo, né, de uma forma bem inexperiente, para um mundo novo, para um mercado novo, mas a solidariedade e o compartilhamento de conhecimento hoje ele é muito importante. A gente poder interagir com essas pessoas, a diversidade de perfis, né? Pessoas mais velhas, mais novas, mais jovens, enfim, interagindo e trocando conhecimento é fundamental para a gente poder evoluir dentro desse contexto que a gente se encontra aí. Mas foi um prazer mesmo estar aqui, né? Eu fico muito grata e estou sempre à disposição também da Ubra e né, de todos os acadêmicos aí que precisarem de algum suporte, né? Porque a gente sempre aprende com todo mundo. Tá certo, então. Muito obrigada. Bom, pessoal, boa noite a todos. Né? Espero que tenham aproveitado. Alguns tinham aula hoje, a professora dispensou, estendeu a atividade deu mais prazo para disponibilizar vocês para assistir esse nosso encontro, certo? Então, boa noite a todos. Fiquem com Deus. Tchau. Tchau.